a gente precisa escolher. Dentre todos, a gente precisa escolher. Como diz, o menos pior. Já que não tem bom, vamos escolher o menos pior. Mas tá bom. Eu vou, se precisar mais algum texto bíblico, eu vou pegar. Mas agora eu quero falar um pouco mais especificamente da minha experiência. Talvez muitos dos irmãos que estejam aqui se lembrem de quando eu fui candidato a vereador e quando eu fui vereador aqui em Fátima. Eu estou falando se lembrem porque eu fui candidato a vereador antes da minha conversão. Então tem uma história com relação a isso. Mas, contudo, esses atributos que Jetro indicou para Moisés, eu não sei dizer com sinceridade se eu teria todos naquele momento lá passado, em 1992. Porque eu era muito jovem, eu fui o vereador mais novo em idade. Eu acho que mesmo depois daquela eleição, os que vieram depois de mim, eu acho que não teve nenhum eleito tão jovem como eu fui, que eu tinha 23 para 24 anos. Não sei, talvez tenha algum mais novo, mas se alguém bateu essa marca aí, deve ser 1 ou 2 no máximo. Então eu era muito jovem, mas eu tinha algo, mesmo não sendo convertido, eu tinha algo que me capacitava, que era, eu estava estudando, eu estava fazendo faculdade já, e eu tinha uma estrutura familiar que me dava um suporte no sentido de saber o que é certo e o que é errado. Porque minha mãe era metodista, meu pai não era, mas eu frequentei quando criança escola dominical. Alguma coisa eu conhecia. Não era convertido, mas eu sabia quem era Deus. Não tinha intimidade com Ele. Mas, depois de tantos anos, eu vejo que Deus tinha propósito com aquela situação que eu passei há tantos anos atrás, mesmo antes da minha conversão. Que Ele já me amava. E Ele já tinha algo para mim. E eu vejo isso porque eu já falei isso algumas vezes, as pessoas até acham engraçado, alguns não acreditam, mas eu era muito tímido. E confesso que ainda sou. Mas Deus me preparou para isso. Eu me lembro do primeiro discurso que eu fiz. Foi numa casa, no quintal de uma casa lá em Culturão, me deram uma cadeira, o palanque era uma cadeira. Eu subi em cima da cadeira, tinha um microfone, uma caixinha de som que mais chiava que falava, e eu subi em cima daquela cadeira para falar, e eu não sabia se era minha perna que tremia ou se era a cadeira que estava com a perna bamba. Ou se eram as duas, né? As 4 pernas e mais as 2 minhas, né? Mas eu tremia. E eu creio que essa questão da timidez, como trabalhar com ela, Deus veio preparando para que eu pudesse ser usado para estar falando aqui, para de vez em quando ser usado na palavra. Deus me tratou lá antes da minha conversão. Então, mas o que me motivou então para tentar um cargo público naquela idade que eu estava? Eu pensava até em me ajudar, em fazer alguma coisa.
Mas eu acho assim, que o orgulho, o status, talvez naquela época falasse mais alto do que o desejo de servir a comunidade. Porque eu acho muito difícil no dia de hoje a pessoa querer participar de algo na política simplesmente por doação. Eu vou me doar para o povo. Esse deveria ser realmente o sentido de um homem público, né? De um servidor público. Esse deveria ser o sentido. Mas não é. Na maioria das vezes a pessoa busca fama, busca se esconder diante de algumas imunidades, né? de algumas facilidades, de buscar o ganho fácil e outro monte de situações que a pessoa acaba usando com relação à política. Mas, contudo, eu acabei ganhando aquela campanha, foi em 1992, tomamos posse no dia 1º de janeiro de 93, e esse dia eu até comentei com o pastor que durante os 4 anos que eu fiquei ali, eu não tinha sido tentado a fazer nada com relação à corrupção. E preparando esse estudo, esse testemunho, né? Eu fiquei imaginando, tentando lembrar de algumas coisas, para ver se eu não conseguia, porque na minha memória não tinha algo que marcasse a situação, ou esse ou aquele episódio, né? Mas ontem, eu assisti na televisão, já tarde da noite, naquele programa Alto Voz, tinha um juiz de futebol, um gaúcho, e perguntaram para ele se, com esse escândalo do futebol, se ele tinha sofrido alguma tentativa de suborno, de ele facilitar em algum campeonato, em algum jogo, facilitar a situação de algum time. E ele foi bem firme, e falou, não, nunca. E ele falou, e eu sei porque eu nunca. Ele falou assim, e não sei se o primeiro, um dos primeiros jogos internacionais que ele foi fazer, ele foi para a Arábia Saudita, apitar um jogo importante lá. E ele falou assim que a regra da FIFA é, o árbitro e os 3 auxiliares